A eleição municipal para escolher o novo prefeito e vereadores é uma ótima oportunidade para divulgar e debater as ideias e propostas que podem melhorar as cidades e a vida dos seus cidadãos. O Jornal Leopoldinense firmou uma parceria com a Focus e com o Espaço 021, que deram suporte técnico para as gravações dos dois programas que têm o mesmo formato e as mesmas perguntas para os dois políticos. É importante ressaltar a parceria firmada também com a Leopoldina Net, que disponibilizou o link de internet de alta velocidade para que as entrevistas possam ser assistidas por milhares de pessoas ao mesmo tempo. Aqui no Jornal Leopoldinense, recebemos diariamente dos nossos leitores, via Facebook principalmente, muitos questionamentos interessantes e importantes quanto aos problemas da cidade. Algumas perguntas foram selecionadas para serem feitas aos nossos candidatos a prefeito a partir da entrevista que vocês vão assistir agora. Assim, estaremos verdadeiramente contribuindo para o debate democrático. Temos a convicção de que não basta se candidatar e pedir votos. É preciso mostrar ideias, apontar soluções e sustentar suas opiniões perante o eleitorado. Eis uma boa chance para falar diretamente com o eleitor e talvez conseguir bons votos. Nós vivemos um momento de crise, consequentemente um momento de muito desemprego. O senhor tem alguma proposta para atrair novas empresas para a Leopoldina? 12 milhões de desempregados no Brasil, em decorrência da crise que o Brasil enfrenta, mas nós criamos em 2005 a Lei Prodem, que com essa lei nós podemos facilitar a entrada de empresas aqui na cidade de Leopoldina. Prova disso que com essa lei nós tivemos várias cidades do sul de Minas e outras cidades do interior de Minas Gerais que pediram que mandássemos essa lei e fizeram cópias também dessa lei para que criasse empregos nessas cidades. E ela acabou dando certo lá, como deu certo em Leopoldina. Através da Lei Prodem, nós implantamos aqui a PIF-PAF, que é uma das firmas que mais gera emprego aqui na cidade. Trouxemos para cá agora a loja americana, que está prestes a inaugurar. Trouxemos aqui a Efran, trouxemos aqui uma firma de confecção que está instalada na antiga Magmar, onde nós desapropriamos e facilitamos o repasse desse prédio para a empresa, tudo através do Prodem. Então eu acho que o alicerce da nossa administração foi a criação dessa lei no nosso governo para facilitar a criação de empregos. Na minha longa vida política de experiência, sempre quando vinham grandes empresas para a nossa cidade, em pouco tempo era desativada, como é de conhecimento de todos, Colfat e outras mais, que eu não vou me lembrar o nome. Eu prefiro que se venha aqui pequenas empresas, de pequeno porte, com menos volume de empregados e em maior quantidade de empresas. Eu pretendo um plano municipal. O que é esse plano municipal? Fazer um distrito industrial de pequeno porte para pequenos, por exemplo, serralheiros, mecânicos, pintores, lanterneiros, não com grandes terrenos, mas com pequenos terrenos, onde ali construirão as suas oficinas e também as suas residências. Eu já vi muitos aí, por exemplo, um torneiro faz-se um galpão e ao lado ele faz sua moradia. Eu acho que isso a renda melhoraria a qualidade de vida e a renda para a nossa cidade. Não podemos tampar o sol com a peneira e dizer que vamos trazer grandes empresas para Leopoldina. A situação do país é crítica. Não sabemos quando ela será normal novamente. Não sei quando será. Portanto, de imediato que pretendemos implantar esse mini distrito industrial para atender as nossas empresas e, com isso também, tem muito pouco microempreendedor individual em Leopoldina. Aumentar esse número de microempreendedor individual. Como o senhor pretende ajudar o pequeno agricultor e que propostas o senhor tem para o homem do campo? Ajudar o agricultor
quando nós chegamos na prefeitura, nós tínhamos 3 motoniveladoras que estavam paradas no pátio lá do Centenário, porque os donos não receberam o recurso. Então nós pagamos, a prefeitura pagou essas máquinas, elas foram embora e nós lutamos então junto ao nosso deputado federal, que é o deputado Marcos Pestana, e conseguimos recursos para comprar 3 motoniveladoras. Então a gente está fazendo e arrumando bastante as estradas para que a produção desses agricultores possa se escoar com mais facilidade. E temos também comprando, a prefeitura está comprando desses agricultores a merenda, através da agricultura familiar. Então nós estamos comprando dele, facilitando a produção deles, a prefeitura garante a compra. Então isso facilitou e muito para que esses pequenos agricultores que normalmente plantam lá, tem seu plantio em pequena quantidade ou tiram uma pequena quantidade de leite, forneçam à prefeitura para que a prefeitura forneça aos alunos da rede escolar. Bom, o homem do campo, a principal coisa que o homem do campo precisa é da estrada, ter acesso à sua propriedade rural. Sem as estradas, ele não consegue escoar sua produção, correto? Então o que precisamos fazer? Primeiro plano, manter as estradas adequadas. Uma das nossas ideias, nós temos hoje uma prefeitura que não tem um levantamento de quantas pontes realmente tem no município, quantos quilômetros de estradas rurais existem no município, quantas pontes secas. Ponte seca, eu quero dizer, é aquela onde as propriedades, a estrada passa e para passar o gado de um lado para o outro, se constrói uma ponte seca. Começa ela com 2 metros, dentro de poucos anos ela está com 5, 6, isso é uma manutenção quase que anual, um custo elevado para o município. Então nós não temos esse levantamento. Primeira coisa, juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o qual nós já tivemos contato e não tem apoio da atual administração, nem reunião com eles que detectam esse problema. Precisamos de um grande projeto, um grande levantamento, até para quê? Para reivindicar alguma coisa estadual ou a nível federal, você tem o levantamento. Quantas pontes tem o nosso município? Ninguém sabe. Qual a extensão dela? Quantos quilômetros nós temos de estradas vicinais? Imagina-se que tanto. Não, queremos fazer, hoje tem a modernidade, ter um mapa adequado. Quando você chegar num deputado para pedir uma verbazinha para fazer uma ponte de pequeno porte, você já sabe onde localiza a ponte, qual a cabeceira, qual o volume, o que pode ser adaptado. Nas pontes secas que eu disse, eu quero fazê-las todas em pré-moldado, que é a minha ideia de hoje, muitos anos, eliminando essas pontes secas. Sei que não vou conseguir eliminar todas, mas uma grande parte dela. E juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, melhorar, porque o forte nosso é a bacia leiteira, que traz muito rendimento, mas também dá uma diversidade para o homem do campo. Mas tudo isso ele precisa da estrada rural, que é o primordial. O que ele pede é muito pouco para uma cidade que arrecada quase 5 milhões de PVA ano. Nós temos um problema em Leopoldina, doutor José Roberto, que reflete diretamente na saúde. São os lixões, os chamados bota fora. O que o senhor pretende fazer para acabar com esses lixões a céu aberto em alguns pontos da cidade? Aliás, nós já estamos até fazendo, Luiz Otávio. Eu me lembro perfeitamente que eu levei ao governo federal, pleiteei junto ao governo federal vários projetos, vários recursos para que pudéssemos construir nosso aterro sanitário. Foi em vão. Todos que eu levei acharam que era muito caro e não tinham os recursos. O governo federal sempre alegava que não tinha recursos. Então nós não tínhamos outra opção, porque o nosso lixão era uma coisa, durante muitos anos funcionou em condições muito precárias. Então nós fizemos agora, nesse mandato, fizemos a terceirização do lixo e temos um local onde a gente joga o lixo, descarrega o lixo, para que a população não fique à mercê, justamente, de animais que frequentavam lá, como ratos, urubus, e causando doença na nossa população. A partir de agora, nós resolvemos em parte, que a nossa intenção é construir o nosso aterro sanitário definitivamente para que a prefeitura não tenha prejuízos com isso. Mas a partir de agora, nós já vamos receber o ICM ecológico, que podemos diminuir em parte o recurso que a gente passa para essa terceirização. Então o nosso objetivo é construir o nosso. Enquanto não construímos, nós estamos terceirizando e pagando então por esse serviço.
Primeiro, bota fora é bota fora, lixão é lixão. Se existe o bota fora e está sendo jogado lixo domiciliar, surfar e outras coisas, uma boa fiscalização no dono do bota fora, porque a própria prefeitura não tem um bota fora. Eu pretendo viabilizar um bota fora da prefeitura, bota fora, para entulhos de obra, não é lixo domiciliar, não é surfar velho. Para quê? Para que eu reutilize esse mesmo material, vamos dizer, a gente chama isso de restos de construção, use em pontos estratégicos das estradas rurais. E esses que são particulares, que estão fazendo bota fora lixão, uma fiscalização, tem que ser fiscalizado e multado e até fechado. Ele não pode usar o bota fora para colocar lixo. A gente vê às vezes muito surfar na beira, porque a pessoa não tem onde jogar, então que precisa o secretário da limpeza urbana acompanhar isso mais de perto, dar também a opção ao cidadão dele ter aonde colocar, aonde ele descartar, porque na verdade hoje, quando você quer jogar um sofá fora, você não tem como descartá-lo. A prefeitura tem que criar condições do cidadão descartar aquilo que ele não faz uso mais. Esse é um propósito nosso de imediato também, que é custo zero isso. Um problema semelhante que nós temos em relação a isso é em relação ao esgoto. O que será feito para resolver o problema do esgoto que está poluindo nossos córregos e rios? Eu, inclusive, em 2005, nós fizemos um projeto e levei a Brasília em 2005. Então, levei a Brasília, esse projeto na época foi entregue ao ministro Márcio Fortes, que é amigo aqui da cidade de Leopoldina e é amigo nosso. Ele se prontificou a dar andamento no projeto. Em 2009 foi liberado o projeto. O projeto foi liberado, mas quando chegou no final do governo de 2009, o projeto foi liberado, começou então essa maratona de tentar fazer essa obra caminhar, mas quando chegou em torno de 2010, 2011, 2012, foram começando a abandonar esse projeto. Esse projeto, quando chegou no meu mandato, em 2013, já estava completamente abandonado. Então nós fomos a Brasília, inúmeras vezes, lutando para que esse projeto fosse aprovado. Foram muitas vezes mesmo, muitas lutas, muitas viagens a Brasília, até que finalmente nós chegamos agora com a mudança de governo. Nós não tínhamos um trânsito facilitado no governo anterior, e com essa mudança de governo, o Marcos Pestana, que é o nosso deputado federal, conseguiu uma via de acesso ao ministro das cidades, que é o Bruno Araújo, e ele nos prontificou então a liberar um recurso para que possamos fazer pelo menos a parte do Jacareacanga. Esses recursos estão sendo analisados, o projeto, que é o SPA, é a síntese do projeto aprovado, para que ele possa analisar, se tiver tudo em dia, ele dá o IO, ou seja, o início de obra, para que possamos começar essa obra. Ela está na mão dos técnicos, eu tenho ligado para lá todos os dias, e assim que acabar as eleições, eu voltarei novamente a Brasília, e aí eu acho que, com quase toda certeza, esse projeto será liberado e podemos fazer então essa grande obra, que eu acho que será a maior obra que Leopoldina vai receber em todos os tempos. Apesar de todas que nós fizemos, eu considero essa a mais importante. Tanto se fala há mais de 7 anos em 38 milhões do governo federal para resolver o saneamento básico da nossa cidade. Falam-se até que o dinheiro já esteve na conta, que já assinou-se o convênio, mas todos nós sabemos da real situação do país. Não vamos enganar ninguém, vamos junto com os nossos deputados, temos vários deputados, tentar viabilizar esse recurso. Não sendo possível, não vindo esse recurso, devido à situação do país, não sabemos ver. Nós pretendemos uma outra coisa. Aos poucos, fazer 2 linhas paralelas ao córrego Feijão Cru, eliminando já uma grande parte do esgoto que é jogado dentro do Feijão Cru, levar com 2 linhas, um do lado direito, outro do lado esquerdo. A prefeitura não vai ter recurso para fazer isso de uma única só vez, com tubos. Caso Jacarecanga, onde foi feita uma canalização, onde essa canalização já caiu por completo. E essa linha que eu falo lá é feita de manilha, e ao cair essa canalização, a rede de esgoto caiu junto. Lá está se empoçando a rede de esgoto em vários pontos. Aquilo de imediato, em janeiro, chegando à prefeitura, tem que eliminar
aquela água armazenada de rede de esgoto, pelo menos que ela transcorra normalmente pelo córrego, não fique ali empoçado. Eu estive numa casa, em Bela Vista, 4 ou 5 casas em volta, que seria uma coisa tão simples e óbvia. Uma manilha do lado, caída, 2 ou 3 manilhas, do outro, quer dizer, as 2 redes de esgoto jogando no mesmo sentido, no mesmo local. Bastaria ali ou recolocar as manilhas se estivesse pesada, ou um tubo, eliminaria aquele problema, amenizaria, não resolveria. Por que os bueiros fedem? Porque a nossa rede de esgoto, a grande verdade é a seguinte: a maioria das redes de esgoto, quando o bueiro fede, é porque a rede de esgoto está jogando dentro da rede pluvial. Como não existe a rede de esgoto, quando ela entope, a prefeitura não faz uma nova rede, ela pega a própria rede de esgoto e joga dentro da rede pluvial. Então é um outro problema também que nós vamos tentar amenizar, que são os bueiros fedem e muito, inclusive no meu bairro, que a rede de esgoto foi feita numa profundidade muito grande, não se consegue nem chegar com ela, nem com máquina. Então precisa ser ali naquele bairro construir uma nova rede de esgoto para tirar de dentro da área, separar pluvial de esgoto. Há pouco o senhor usou a palavra abandono. Por que importantes espaços de lazer e turismo estão abandonados? Nós citamos 2 exemplos, o Horto Florestal e o Morro do Cruzeiro. Mas se você observar, nós estamos avançando muito nessa área. Na parte de turismo, nós transformamos a nossa praça ali numa praça agradável agora, que as pessoas podem transitar por qualquer região da praça, o que não acontecia antigamente. Antigamente as pessoas tinham medo de entrar na praça, mesmo sendo durante o dia. Elas não tinham acesso à praça. Nós estamos recuperando todas as praças, revitalizando todas as nossas praças e colocando lá nessas praças uma academia ao ar livre e um parquinho para as crianças. Então, se você vê, nós estamos com vários bairros recebendo esse benefício. E hoje ainda estive no bairro Bandeirantes, no bairro Eldorado, e prometemos lá que vamos construir também uma praça aos moldes dessa praça, colocando um parquinho e colocando também uma academia para que as crianças possam ter a oportunidade, porque as áreas de lazer, principalmente para as crianças, praticamente não existiam. E nós estamos recuperando isso, construindo, para que as nossas crianças tenham uma vida melhor. Mas o Horto Florestal pertence ao município. Por que eles têm toda a estrutura natural e não funciona? Pois é, e o que tem lá fomos nós que fizemos. Nós fizemos, saímos, ficou completamente abandonado. Nós estamos, através de um projeto lento, fazendo um projeto que está com certa lentidão, mas com certeza nós vamos também olhar o nosso horto. Só que a gente não pode fazer tudo de uma vez, mas o que tem lá foi feito na nossa administração. E a gente se orgulha muito disso, de poder dizer que lá no Horto Florestal, o que ainda tem funcionando foi a nossa administração que fez. Eu acho que o Horto Florestal teria que ser aproveitado, mas muito bem aproveitado. Uma área enorme de lazer para os finais de semana, com bastante mato, com açude. Viabilizar primeiro o acesso ao Horto Florestal, que é de péssima qualidade. Às vezes você quer ir até o horto, não tem. Lá tem a polícia florestal, né? Que a prefeitura cedeu, parece, através de convênio, aquele espaço. O que precisamos? Viabilizar o acesso lá e colocar em funcionamento, como já teve uma época atrás, uma grande movimentação no Horto Florestal. Acho que todos se lembram quando as pessoas aos domingos iam para o Horto Florestal de Leopoldina. Como existe o Horto Florestal em outras cidades e funciona. O que houve? Houve um descaso da administração atual, uma falta pequena de investimento, que é tão pequeno o investimento para colocar o Horto Florestal a funcionar. Morro do Cruzeiro, outra atração turística da nossa cidade. Muito pouco se usa. O horto seria uma área de lazer essencial para o cidadão leopoldinense, com custo quase que zero para o município. Se a minha administração, quer dizer, a nossa, minha, do Rodrigo, dos meus companheiros que me apoiam, vai priorizar o horto em pleno funcionamento, em plena condição de cidadão visitar o horto. Olha, eu vi muita gente sair de domingo para fazer piquenique no Horto Florestal. Hoje ele está completamente abandonado, lá fica a polícia florestal, não tem quase condições de se ir ao horto, a polícia florestal tem que ir lá no horto com a caminhonete 4x4, não é todo mundo que tem carro 4x4, né? Ninguém vai arriscar. Então é um trecho tão pequeno para se ter acesso ao Horto Florestal,
manter uma boa estrada lá, botar o nosso secretário da área para colocar o outro em pleno funcionamento, para dar condições ao cidadão de ter um lugar de lazer aos seus domingos. Após mais de 2 anos de aprovada a Lei Municipal de Incentivo à Cultura Vitalino Duarte, não foi regulamentada ainda. Está nos planos do senhor colocá-la em prática? Com certeza. Nós temos uma dificuldade muito grande em conseguir recursos do governo federal. Essa crise política, ética e financeira e econômica que afetou o Brasil nesses últimos anos, fez com que a nossa administração, essa administração atual de 4 anos, sofresse muito com isso. Isso só pôde desenvolver, a cidade só pôde desenvolver pela minha experiência que tem de 4 anos. Eu já tinha uma previsão de que poderia acontecer essa crise. Então, fui fazendo algumas reservas para que nós pudéssemos ter algum recurso para fazer as obras que Leopoldina necessitava. Então, com esses recursos, com essa administração, com essa experiência que nós estamos tendo dos 4 mandatos anteriores, nós estamos conseguindo fazer com que Leopoldina possa recuperar esse tempo perdido. A lei, aí, inconsequentemente isso, a Lei Vitalino Duarte, pela falta de recursos que nós temos, nós estamos revisando novamente para que possamos fazer com recursos nossos, fazer com que essa lei funcione, já que uma vez que ela foi criada no nosso mandato. Lei é lei, né? Como diz o outro. Essa história em Leopoldina de se fazer lei e sancionar, né? A Câmara aprova, o prefeito sanciona, depois não regulamenta. Eu já vivi essa situação no passado. Eu, quando era vereador, eu fiz a lei do mototáxi em Leopoldina. Foi aprovada por unanimidade, de minha autoria, com meus colegas vereadores. O prefeito da época sancionou e ela ficou sancionada. Na verdade, ela foi colocada em prática tem 2 anos, quer dizer, ela precisava ser regulamentada pelo Poder Executivo. E ela não foi regulamentada. Com certeza essa lei também aqui, eu não sei, não tenho informação precisa, ela deve ter sancionado e não regulamentou. Porque quando se sanciona, tornou-se, né, não teve veto e tal, mas precisa, às vezes, ser regulamentado. Foi o que aconteceu com o mototáxi, e hoje todo mundo se glorifica, que é o pai da criança, mas, na verdade, o autor da lei do mototáxi foi o vereador Breno Colli, na época, depois presidente da Câmara por mais 2 anos, e essa lei não foi regulamentada do mototáxi, depois se passou mais 1 ano e meio ou 2, foi apagada as luzes que ela foi regulamentada. Com certeza, com essa lei está acontecendo a mesma coisa. Com a experiência que eu tenho do Poder Legislativo, eu sei que lei aprovada e sancionada tem que ser regulamentada e colocada em prática. Com certeza ela vai ser colocada em prática no nosso governo. Doutor Zé Roberto, nós temos um problema crônico de muitos anos e não se resolve. Por que não se resolve o transporte coletivo para os distritos de Leopoldina? Porque nós temos uma concessão, um prazo de concessão de 20 anos para esses transportes. Mas assim que nós tivermos que terminar esse prazo, com certeza nós vamos fazer, dentro das normas da Lei 866, uma licitação e, dentro dessa licitação, fazer normas com que os ônibus, as empresas que vão ser contratadas, elas possam colocar aqui ônibus que realmente tenham eficiência para conduzir os nossos munícipes. Bom, primeiro sabe-se perfeitamente que não se tem licitação, teria que ter sido feita uma licitação para as linhas do distrito. Mas, vamos ser claros, são 20 quilômetros de estrada de chão. Por exemplo, Pecatuba, você já não tem esse problema. Teba, você não tem. O problema agravante aí é Providência e Abaíba. Segundo informações que eu tenho, que a linha de Abaíba é deficitária. Quando é deficitária, empresário nenhum quer. Bom, para um bom funcionamento dessas linhas, a princípio, tem que ter uma estrada com condições. São 20 quilômetros, não é 2. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, dar condições do ônibus ir até o distrito. Tentar viabilizar uma licitação, porque eu não vou dizer que vou fazer, não, vou abrir a licitação, que a prefeitura pode abrir, que aquilo não é concessão de direito de uso, pode licitar.
Mas se você fizer uma licitação com as estradas rurais, principalmente do distrito, sem condições, provavelmente não vai aparecer nenhuma concorrência. E se aparecer, vai ficar a mesma coisa. Eu não vou hoje a Baíba, eu não vou hoje a Providência, porque a estrada não tem condições. Quando eu falo lá atrás de viabilizar e melhorar a estrada, para que o ônibus possa também transitar. Nós sei que o empresário não vai colocar lá amanhã, ou o próprio empresário que está. Se nós pedimos ele um ônibus 4x4, que existe os ônibus 4x4, talvez, pelo que eu entendo do meu ramo, eu acho muito difícil que o cara compre um ônibus 4x4, que é custo elevado, para um rendimento. Eu não sei se é compatível receita com despesa, não sei te falar. Mas primeiro ponto, para você exigir alguma coisa cobrar alguma coisa de alguém, você tem que dar condições. Porque é muito simples, quando ele falar que não, a estrada não tem condições de ir, como é que você vai fazer? Vai colocar a vida das pessoas que estão ali dentro do ônibus em risco? Não se pode colocar. Então nós vamos fazer um estudo profundo da viabilidade dessas linhas, que a princípio não adianta também. A gente sabe aí da evasão, né? O pessoal na área rural, muita pouca gente, principalmente o distrito de Abaíba hoje, mas também não pode ficar isolado, faz parte de Leopoldina. Nós temos que criar solução como? Com essa estrada. Nem que a prefeitura tenha que ter uma participação mais efetiva, com ônibus 4x4 aí vendo se viabiliza. Com relação ao estado de conservação das estradas de Providência e Abaíba, principalmente em épocas de chuva. A época de chuva, meu caro Luiz Otávio, é realmente um período que todas as estradas, todas, e nós temos a maior rodovia, maior taxa rodoviária que nós temos aqui, tamanho, extensão, aqui em Leopoldina. Então isso é muito complicado para você manter isso sempre muito bem tratado. Uma vez que o cascalhamento da estrada nós temos feito constantemente. Mas nos períodos de chuva acontece esse problema das pessoas não poderem transitar. E no período de seca total dá uma poeira. Então é uma situação muito delicada. Apesar de que nós já assinamos um convênio com o governo do estado para que faça esse asfaltamento. E esse asfaltamento de Leopoldina Providência, por exemplo, o custo dele é aproximadamente de 10 milhões de reais. E a prefeitura não tem recursos para arcar com essa despesa. Então nós recorremos ao governo do estado, fizemos um convênio, mas até hoje o governo do estado não nos respondeu com os recursos para a gente realizar essa obra. Então isso torna-se difícil, por causa também da crise que assolou lá o estado e, consequentemente, o governo federal, e isso reflete no governo municipal. Primeira coisa, essas duas estradas que levam da cidade ao centro do distrito são 20 quilômetros cada uma, correto? Com a topografia típica da nossa área, muito montanhosa e com muita pedra. Existe nessas estradas, falta uma manutenção. A travessia das águas pluviais, elas têm que ser todas desobstruídas, que estão todas obstruídas, e construir mais alguma. A prefeitura, o que pode fazer com o recurso municipal? Encascalhar essas estradas. Ela não pode, como eu já vi, há 28 anos eu venho vendo promessas. Vamos asfaltar a estrada de Providência. Vamos asfaltar a estrada de Abaíba. Se tivesse asfaltado, Luiz, provavelmente hoje teria lá uns 80 centímetros de asfalto. Então vamos falar com a realidade. A realidade é as águas pluviais, para quando chover não levar o cascalho e as águas correrem. Como também existe dentro da cidade aqui, diversas águas pluviais, os bueiros todos obstruídos. Então o passe para essas duas estradas específicas, que são 40 quilômetros, é encascalhar. O primeiro passo antes de descascalhar, desobstruir os bueiros que estão obstruídos, as saídas d'água e fazer mais bueiros, principalmente nas subidas mais fortes. Candidato, quais os problemas que nós ainda temos no setor de educação? O que o senhor pretende fazer para resolver essa situação? O problema de educação é uma área que a gente tem um zelo muito grande, eu tenho um carinho muito grande, porque eu estudei com muitas dificuldades, então a gente trata com muito carinho essa área de educação. Nós procuramos melhorar, e melhoramos muito, e todo mundo elogia. Se você for qualquer escola, você tem lá grandes elogios à merenda escolar, que tem muitas crianças que às vezes vão para a escola para fazer a primeira refeição, que é a merenda escolar, e a gente conseguiu com muito esforço, foi uma luta muito grande, graças a essa experiência, essas dificuldades foram sanadas porque nós criamos o piso salarial. Então, os professores estamos pagando.
É um sacrifício muito grande. Você vê aí, o Estado não consegue pagar o piso salarial, o Estado atrasa o salário das professoras. Várias cidades aqui no nosso entorno estão atrasando o salário dos funcionários, inclusive de professores. Tem prefeitura aí que está atrasando até 15 a 20 dias o salário dos funcionários, e aqui não. Aqui nós pagamos antes de terminar o mês. Todo dia 29 ou dia 30, os funcionários recebem o seu salário. Temos aqui, implementamos agora a educação em tempo integral, que nós estamos fazendo isso no CAIC e fazendo em outras escolas. Construímos aqui 3 creches, né? Uma em Tebas, uma no Nova Leopoldina, e estamos construindo uma agora no bairro Imperador. Então, essas obras, essas escolas que foram construídas nos últimos anos e essas creches foram construídas exatamente no meu governo. Então, eu tenho preocupação muito grande com as crianças e a educação de nossas crianças. Por isso, essa evolução foi muito grande. Evidentemente que temos problemas ainda, mas esses problemas aos poucos serão sanados, que são os menores problemas, que os grandes problemas, os maiores problemas, a nossa administração praticamente resolveu quase todos. Quais os problemas que nós temos ainda hoje no setor de educação e o que o senhor pretende fazer para melhorar essa situação? Educação. Educação, eu tenho 2 professores, um é meu vice, o outro é o meu coordenador de campanha, que é o Dr. Zé Nilton. Eu vou deixar isso aí a cargo dos 2 para melhorar a situação da educação. Eu poderia falar aqui do meu plano de governo, mas eu não sou expert no assunto. Eu costumo dizer o seguinte: nem todo mundo é tão inteligente para saber tudo, como também ninguém é tão inteligente, tão burro para não saber nada, né? Mas educação, quem melhor para falar e fazer a educação funcionar do que um professor? E eu tenho um vice. O meu vice é professor universitário. Tenho o meu aliado, o Zé Nilton. Tenho tantos professores aliados para fazer essa educação funcionar. Quero que melhore a condição dos alunos na escola. Eu quero que melhore a qualidade do ensino. Eu não sei como é que funciona hoje, não posso falar, mas eu ainda sou daquela época que a professora pegava a gente tabuada, a gente tinha que saber tabuada, a gente tinha caderno de caligrafia. Eu quero mudar essa coisa, Leopoldina. Eu não quero que um aluno chegue aí hoje, na minha época era oitava, né? 8ª série, hoje é o ensino fundamental. Muitas vezes o aluno não sabe tabuada, você pergunta para ele de 7 vezes 7, não sabe. Caligrafia e outros demais pontos que eu quero expor lá, juntamente com o meu vice, que é o professor. Ele pode me auxiliar e muito. Eu vou fazer o contrário dos outros. Eu vou aproveitar o meu vice naquilo que ele tem de melhor, que são vários pontos. Um deles é a educação. Com certeza, com o Rodrigo nós vamos melhorar essa educação e muito mais, Zé Nilton. Nós estamos chegando agora nas considerações finais, doutor Zé Roberto, e nós sabemos que o senhor convidou para ser vice em sua chapa um arquiteto que também é advogado. Qual será a participação do vice-prefeito em seu governo? Ô, Luiz Otávio, muita gente estranhou o fato de eu ter convidado o Marcinho, porque nós já tivemos em lados opostos. Nós tivemos em lados opostos, mas sempre com respeito mútuo. Eu o respeitava muito e ele também me respeitava muito. Então nós estávamos sempre pensando que essa briga política leopoldina, ela começou em torno de 2000 aproximadamente, começou uma guerra política aqui leopoldina sem fim. As pessoas começavam a denunciar os outros, falar mal aos 4 cantos de outro candidato, falar mal, processar. E nós vimos então, conversando com o Marcinho, ele tinha um projeto de pacificar a cidade. E ele me trouxe esse projeto e eu aceitei prontamente. Então eu convidei para que a gente fizesse esse processo de pacificação da nossa política leopoldina. Tem sido muito bem aceito pela nossa população esse processo. Aonde a gente tem ido, a gente tem recebido o carinho da população pela proximidade que nós temos. Não vamos ficar eternamente brigando um com o outro. Aqui em Leopoldina não cabe mais esse tipo de política. Existe hoje a política da união, a política da justiça, da paz e do progresso.
será muito bem-vinda nessa eleição e, com certeza, nós daremos um exemplo para gerações futuras daquilo que nós fizemos por essa paz e por essa união. Candidato, nós vamos entrar agora nas considerações finais. E o senhor já mencionou aí com o seu vice, que é um professor, é um jovem advogado. Nós gostaríamos de saber qual será a participação do vice-prefeito no seu governo. Ninguém melhor do que eu para falar sobre vice, porque eu já fui vice 2 vezes. Pela Constituição Federal é bem claro, o vice é para substituir o prefeito, correto? Correto. Bom, no caso que você queira trabalhar em parceria, que é o meu caso, eu quero utilizar o meu vice o máximo possível. Eu quero dar poderes a ele porque é um trabalho em conjunto. Ninguém ganha eleição sozinho, todo mundo ganha eleição em grupo. O vice não tem que ser aproveitado pela administração. Não pode só seguir a legalidade do que é o cargo de vice. O vice é eleito e diplomado. Então, eu quero aproveitar o meu vice. Um dos pontos que eu quero aproveitar é na educação, mas não vai ser só esse ponto. Ele terá pleno acesso a tudo que acontece no município. Terá que tomar as decisões comigo. O meu governo será um governo aberto, não só com o meu vice, com a sociedade, uma transparência. Não vou decidir sozinho dentro dos gabinetes. Quando se fazia desapropriação, como eu já ouvi, como vice participando, se quer ser consultado, se quer a sua bancada na Câmara ser consultado. Acho absurdo. Você vai fazer uma desapropriação? Gente, temos aí hoje um problema seríssimo que é a desapropriação aí, que chega em 16 milhões hoje. Ninguém foi consultado. Foi tomado esse ato de desapropriação de 200 mil reais do prédio, que hoje está em 16 milhões, sem consultar sequer um companheiro, sem consultar o vice, sem consultar a sociedade, seus aliados. Quer dizer, foi uma decisão arbitrária que pode levar o nosso município ao caos. Outra coisa que eu participo, que eu acho que tem que participar, vou contar um fato, aconteceu histórico, quando eu era vereador. O prefeito saiu da prefeitura sem honrar todos os seus compromissos, inclusive um convênio com o Senec, e nessa época o Zé Nilton, meu aliado, era candidato a prefeito, apoiado pelo prefeito da época, não se tinha dinheiro para pagar o convênio. Perdemos a eleição. O que é governar sozinho, seus companheiros? Logo depois perdemos a eleição, eu fui reeleito vereador, e o prefeito atual que tinha assumiu a prefeitura e começou um deboche. Eu era aliado. Descobriram que tinha uma conta na prefeitura de IPVA, com 80% do IPVA naquela conta. E o prefeito anterior não sabia. Se ele tivesse participação do vice, participação dos seus companheiros, alguém falaria assim, peraí, como é que esse IPVA caiu tanto? 80%. Qual mensagem o senhor tem para deixar para os leitores, os internautas que acompanham essa entrevista através do Jornal Leopoldinense, como candidato a prefeito de Leopoldina? Eu não sou candidato a prefeito por acaso, nem sou um candidato franco atirador. Eu tenho passado, eu tenho uma biografia que todos conhecem, tenho a vida limpa, tenho as minhas mãos limpas. E hoje nós tivemos a oportunidade de participar de um debate em que estava eu, meu colega de chapa Marcinho, e nós, então, na discussão lá, nós chegamos à conclusão de que os melhores candidatos para Leopoldina realmente seriam eu e o Marcinho. Nós assistimos uma cena muito lamentável em que o candidato oposto teve uma crise de nervosismo, de alterações psicológicas. Então nós vimos e sentimos que ele não tem a mínima condição psicológica para governar o município. Então por isso eu acho que a melhor dupla que tem para representar a Leopoldina junto aos órgãos estaduais e junto aos órgãos federais, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que tive, pelas viagens que já fiz e pelo comportamento que o Marcinho tem e o conhecimento que ele tem, ele está completamente apto a sair daqui e a Brasília para discutir a altura com os técnicos do Ministério da Cidade e outros técnicos de outros ministérios,
porque ele é um arquiteto e entende bem da sua profissão. Então eu poderei ficar aqui e o meu vice ir, com certeza, discutir projetos técnicos lá em Brasília e Belo Horizonte. Ao passo que a gente viu, que nós assistimos hoje, o outro não tem condições nenhuma de governar a nossa cidade, porque o desequilíbrio, o comportamento violento dessa pessoa nos faz crer que nós somos os mais qualificados para governar Leopoldina. Por isso, nós colocamos nosso nome à disposição e pedimos ao povo de Leopoldina que vote 20, Zé Roberto e Marcinho, e que vote todos os nossos vereadores que compõem a nossa chapa, porque são os melhores vereadores e podem dar apoio a mim e ao Marcinho na Câmara Municipal de Leopoldina. Por isso nós pedimos e lançamos nosso nome para que Leopoldina venha desenvolvendo aquilo que está desenvolvendo até agora, que foi, sem dúvida nenhuma, meu melhor mandato esse, porque eu fui para as ruas discutir com o povo, acompanhar com a população. Eu acho que nós somos os melhores qualificados para governar Leopoldina. Candidato Breno Colli, nós chegamos ao final do nosso programa e nós gostaríamos que o senhor desse sua mensagem para os nossos leitores, para os nossos internautas e para o povo leopoldinense que acompanha essa entrevista do senhor como candidato a prefeito de Leopoldina. É hora de renovar. Tenho a experiência do Breno, a juventude do Rodrigo. Uma parceria perfeita. Então, a renovação, ela é necessária. Ninguém pode se perpetuar no poder. Eu sou contrário à reeleição, sempre fui. Eu acho que a hora é essa. Renovar, novos ares, respirar, novas ideias, nova forma de administrar. Não olhar para trás, olhar para frente, para novos tempos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Tem que dar oportunidade. Não posso eu também chegar lá e daqui a 4 anos querer voltar novamente, até porque está mudando-se a lei. Então, é a hora da mudança, é agora. É 55, uma nova administração, um novo pensamento, agregando juventude e experiência. Eu espero que no dia 2 de outubro o povo entenda meu recado e vote 55, Breno Colli e Rodrigo.